Pessoal, hoje a gente vai falar de noções de estatística e a gente vai trabalhar as medidas estatísticas, que são duas, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre as medidas de tendência central, que são a média, a mediana e a moda. Esses conteúdos têm sido bastante cobrados nas provas do Enem. Nas últimas provas sempre tem, no mínimo, uma questão de moda. Aliás, uma de média e uma de mediana. Então a gente vai abordar, é um conteúdo que o pessoal já vê desde o sexto ano, sexto, sétimo ano, já começa a ver. Então é um conteúdo comum ao todo o ensino médio e é estudado com mais detalhes e aprofundado no terceiro ano. Mas é bem simples, a gente basicamente vai trabalhar com as 4 operações. Vamos começar falando de média aritmética. A média aritmética a gente vai representar por x barra, o x com a barra sobre o número. Se você tiver n números, x1, x2, x3, x4 e assim por diante, x1 mais x2 e assim por diante, até um enésimo número, xn, você vai somar esses n números e dividir por n. Por exemplo, se eu quero calcular a média de matemática num bimestre, são 3 notas, eu somo as 3 e divido por 3. Se eu quero calcular a média de inglês e a professora fez só 2 notas, eu somo as 2 e divido por 2 para obter a média. Isso é média aritmética simples. Por exemplo, se um aluno tirou notas 10, 9 e 8 em matemática, você soma essas 3 notas e divide por 3 e acha que essa média vai ser 10, 19, 27. 27 dividido por 3 dá média 9. Então, nesse bimestre, esse aluno teve média 9. Simples assim. Agora, existe também o caso de média ponderada. Se você tem média aritmética ponderada, N valores, mas com pesos diferentes, com P pesos, com N pesos também. Então, você vai ter que multiplicar os valores pelos pesos e dividir pela soma dos pesos. Um exemplo seria numa empresa, a gente tem aqui o número de funcionários, são 10 funcionários, né? Sendo que 2 funcionários ganham R$ 1.100 por mês, 7 funcionários ganham 1.400 e um funcionário ganha 4.100. Aí eu pergunto a vocês, qual é a média salarial dessa empresa, né? Vou colocar aqui a tabelinha, colocar F, número de funcionários, S, o seu salário, fazer uma tabelinha aqui só para a gente. Vou colocar 2 funcionários, 7 funcionários e um funcionário. Tem 2 funcionários que ganham 1.100. Tem 7 funcionários que ganham 1.400. E tem um funcionário que ganha 4.100. Esse deve ser o gerente da empresa, né? O diretor. Então, qual seria a média ponderada desse pessoal, né? A gente tem aqui o x barra, né? Vamos ter que multiplicar os pesos pelos salários dele, né? Então, a gente tem 2 funcionários que ganham R$ 1.100, 2 vezes 1.100, mais 7 funcionários que ganham 1.400, 7 vezes 1.400, mais um funcionário que ganha 4.100. 4.100. Você soma tudo isso
e divide pela soma dos pesos, ou seja, pela a quantidade de funcionários. 2 vezes 2 mais 7 mais 1. Então, x barra vai ser igual. 2 vezes 1.100 é igual a 2.200. Mais 7 vezes 1.400 é igual a 9.800. Mais 1 vezes 4.100 é 4.100. Você soma aqui. No denominador a gente tem 2 mais 7, 9, 9 mais 1, 10. Então esse 10, né, gente? Esse x barra, que é a média ponderada, vai ser igual. Somando 2.200 mais 9.800 dá igual a 12.000. 12.000 mais 4.100 dá 16.100. 16.100, né? Dividido por 10, isso dá uma média de R$1.610. Essa é a média salarial dessa empresa. Então, em média, cada funcionário desses ganha R$1.610. É óbvio que tem funcionário que ganha menos, né? A maioria ganha menos e apenas um dos funcionários ganha acima desse valor, né? Que é o gerente, o diretor da empresa, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo. Gente, agora a gente vai falar de mediana. Mediana. A mediana também é uma medida de tendência central. Por exemplo, se a gente tem... vou colocar aqui alguns dados. 3, 5, 4, 5, 8, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. Eu quero calcular a mediana dessas amostras. Então, basta eu colocar na ordem não crescente ou não decrescente e ver qual é a mediana. O menor dos valores aqui é 3. Depois eu tenho 4, depois aparece o 5 duas vezes e por fim aparece o 8. Pode ver que eu coloquei numa ordem que não decresce. 3, 4, 5, 5 e 8, uma ordem não decrescente. Eu vou separar dois números, como são 5, 5 dividido por 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Então vou pegar os dois primeiros, os dois últimos e vejo o que está na parte central, né? Esse que está na parte central é justamente a mediana, que a gente vai chamar de MD. Quando você tem um número ímpar de valores, o que está na parte central é a mediana. Agora vamos pegar para um número par de valores. Por exemplo, se eu coloco aqui 3, 4, 5, 6 e 2. Agora eu tenho 6 valores. Vou fazer como na outra, colocar numa ordem não crescente ou não decrescente. Vou começar do menor, 2. O próximo é 3. Depois vem 4. Depois vem 5. 5 de novo e por último 6. A gente vê que se dividir 6 por 2 dá 3. Nesse caso não tem um que vai ficar, porque se eu separasse, não tem um que vai ficar no centro. Se eu separasse 3 valores para cá, 3 para lá, não ficaria nenhum, né, no centro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dois primeiros, eu vou ter sempre que deixar 2 na parte central para fazer uma média. Então a mediana vai ser uma média dos dois números que estão na parte central quando se trata de uma quantidade par.
Então, nesse caso aqui, eu vou pegar os valores 4 e 5. Então, a mediana vai ser igual a 4 mais 5 dividido por 2. Então, nossa mediana, nesse caso, vai ser igual a 9 dividido por 2, que dá 4,5. E numa certa quantidade de valores, numa certa quantidade de dados, aquele que tem uma maior frequência é o que a gente chama de moda. Então, para a gente descobrir qual é a moda, basta observar o valor que tem maior frequência. Nesse caso aqui, ó, a moda é 5, porque a frequência dele é 2. Os outros dados só tem frequência 1. Então, o 5 é a moda. Como na vida real, né? O que é moda? Moda é aquele acessório que a maior parte do povo está usando, né? Então, moda é isso, né? Nesse caso dos números, numa tabela de dados é o que tem uma maior frequência. A gente representa por MO, então a moda é 5. Depois eu gravo outro vídeo sobre medidas de dispersão.